Boa tarde, gente. Boa tarde, União Vegana de Ativismo. Vamos começar hoje mais uma live. Vamos começar agora mais uma live. A nossa entrevistada é Bárbara Bastos. Ela é professora de administração na Universidade Federal de Pernambuco. Ela é pesquisadora no grupo de pesquisa, tô filando, tá? No grupo de pesquisa ECOA, Estudos Críticos Organizacionais da Alimentação, e fundadora da União Vegana de Ativismo, a UVA, e da Associação Vegana do Recife, a VEG. A gente vai conversar, né, a gente vai refletir juntas, né, tanto nós duas como vocês que estão aqui nos assistindo, sobre veganismo e pandemia. O que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quais são as possíveis relações que podem existir entre uma coisa e outra? Nós sabemos que os nossos atos como seres humanos têm impacto no planeta e que nossa alimentação também tem impacto no planeta, nas relações sociais, no meio ambiente. Então, a gente trouxe Bárbara hoje para a gente poder divagar um pouco, conversar um pouco sobre o que pode ter a ver, o que o veganismo, o que os nossos hábitos de consumo, tanto alimentares como de vestimenta, nossos hábitos éticos, digamos, né? O que isso pode ter a ver com a pandemia que está assolando o mundo, né? Deixa eu trazer Bárbara aqui para o nosso papo. Bom dia, quem está entrando. Pronto, Bárbara. Olá. Oi, Bárbara. Tá ouvindo? Tudo certinho com a audição aqui. Tá bom, também, tô ouvindo bem. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também. Bom, bem-vinda a um Pegada ao Vivo aqui da nossa Pegada, né? A gente criou esse espaço para conversar sobre temas que têm a ver com sustentabilidade e que tem a ver também com pandemia, né? A gente começou essa série aqui de lives agora nessa época, né, para tentar trazer ao público um pouco de alguns temas, né, que podem ajudar as pessoas a lidarem melhor com a pandemia, né, de uma forma sustentável. Então a gente trouxe esse tema hoje porque é um tema que é muito polêmico, né, e que, enfim, eu acho que precisa de olhares atentos. Uhum. Obrigada pelo convite, Aline. Vamos ver aí, vamos conversar, né? Ver o que é que sai. Explica um pouquinho o que é, antes de começar, o que é a União Vegana de Ativismo e o que é a VEG também? Tá. A União Vegana de Ativismo é uma rede de ativismo vegano que envolve coletivos que têm atuação com foco local. E a ideia de ter uma rede é ter um diálogo entre pessoas que estão em diferentes localidades do Brasil e fazer uma construção coletiva desse ativismo, que não seja um ativismo de cartilha pronta que alguém vai ditar e todo mundo vai seguir, mas que a gente esteja em constante diálogo e reconstruindo ideias e atuando no campo e gerando esse movimento. E aí, isso, tem coletivos, eu não sei agora de cabeça quantas cidades, mas mais de 10 já. E está em plena construção a UVA. A UVA começou em outubro de 2018, e aí foi bem na época da eleição, né? E aí teve esse resultado infeliz, e foi um baque grande, e a gente passou uns meses se reerguendo aí. E aí depois teve toda uma movimentação no primeiro semestre de 2019, porque a gente realizou o primeiro encontro em Recife, que foi em julho de 2019, que foi a partir do encontro presencial que realmente a gente começou a trabalhar, que pessoas de diferentes cidades começaram a se reunir e começaram a atuar realmente em campo e construindo esse ativismo. E a gente está ainda definindo estrutura, papéis, atividades, né? A gente chegou a escrever nossos princípios. Do encontro de Recife saiu a Carta de Recife, que diz o que é que a gente acredita, o que é que a gente quer fazer.
E é isso, a gente está trabalhando. Tem um site da União, se procurar União Vegana de Ativismo na internet encontra fácil e tem algumas informações, a gente está aqui também nas redes sociais. E a VEG é o coletivo de Recife, que é vinculado à UVA. E qual, se tu pudesse resumir o principal objetivo da UVA, qual seria? O principal objetivo é disseminar o veganismo de uma maneira acessível e popular. Então, pensar o veganismo como a busca pelo fim da opressão dos animais não humanos. E isso só é possível se todos os humanos se engajarem. Não adianta eu pensar no veganismo apenas como um estilo de vida que quem gostar vai aderir, mas eu tenho que pensar realmente em soluções práticas e soluções para transformação, né? Para que a sociedade seja capaz de viver sem usar animais. Não basta eu dizer que eu quero que as pessoas sejam ou convencê-las que é errado usar animais e as pessoas têm limitações para isso, limitações de acesso à informação, de acesso a... Não sei, tem muita gente que não sabe cozinhar, que não sabe combinar o que é necessário para se nutrir de maneira adequada. Né? Então, tem muita coisa que, às vezes, quem está numa vida de classe média, que é a minha realidade, parece muito simples e muito óbvio, mas se eu quiser que o veganismo realmente seja uma possibilidade a ser alcançada pela humanidade inteira, eu tenho que pensar em como a maioria da humanidade vive. Né? Então, e não é com tanta coisa à disposição. Então, a gente tem que ter esse olhar. Né? Então, a UVA, ela traz essa preocupação de que eu quero que o veganismo seja possível para todos. Como fazer isso uma realidade? E para todos, e inclusive, quando você falou sobre a opressão animal, eu acho que a gente pode incluir nesse veganismo popular também os seres humanos, né? A opressão humana, né? Porque... Isso é um compromisso muito importante, assim, da UVA, de entender a conexão entre lutas. Não faz sentido eu defender animais não humanos e eu achar que as vidas humanas não importam. Então, eu vou comprar um produto que não tem nenhum ingrediente de origem animal, mas eu sei que ele foi produzido por uma cadeia que utiliza ingredientes que vêm de trabalho escravo, que vêm de trabalho infantil, ou onde existe uma exploração de trabalho. Né? Então... O que é isso? Eu estou defendendo os animais não humanos e não estou me importando com os animais humanos? Como é que é isso? Né? Então, a gente entende que são problemas que estão conectados e que eu tenho que pensar em soluções que enfrentam todos esses problemas. Né? Eu estava ontem escutando o podcast Outras Mamas, o último episódio, recomendo demais, está fantástico, que é falando que veganismo não é tudo. Né? Que para algumas pessoas, se o mundo, exatamente como ele é hoje, parasse de usar animais, para essas pessoas resolver o problema. Só que a gente não acredita nisso, porque a gente tem um mundo com extrema desigualdade social, a gente tem um modelo de consumo desenfreado, que se continuar no ritmo que está, vão se esgotar recursos essenciais à vida. Né? Então, a nossa própria capacidade de continuar vivendo nesse planeta está em risco pelo modelo de vida. Enfim, a gente tem um monte de problema no mundo. E não é só parar de usar animais. A gente tem que pensar como seria construir um mundo que não explora animais, mas um mundo que é bom para todos que vivem nele. Né? Um mundo onde existe justiça social, onde existe um respeito à natureza, e etc. O que você acha que a gente pode estar causando aí? A gente está indo no caminho do buraco, né? Tem várias previsões catastróficas, né? A gente não... Pronto, essa semana a gente estava tendo um debate dentro da UVA sobre alguns encaminhamentos e tal. E aí teve gente falando, poxa, eu não gosto do nome sustentabilidade, eu gosto do nome crise ambiental ou colapso ambiental, porque a gente está caminhando para isso, a gente tem um modelo de sociedade caminhando para o colapso. Né? Então, a gente só vai continuar, os humanos só vão continuar vivos no planeta se mudarem como estão. Do jeito que está, não pode.
Então tem que diminuir o consumo de água, tem que diminuir a emissão de gases poluentes, tem que parar de procurar novas fontes de petróleo e encontrar alternativas ao petróleo. É muita coisa que está errada na nossa sociedade. Eu gosto muito de uma corrente que trata do decrescimento sereno. Eu acho que vocês devem conhecer. Eu acho fantástico. Sim. Claro, assim, é uma coisa que ainda é muito pouco falada aqui no Brasil. É uma corrente que vem de fora, mas é uma coisa que... Gente, eu não consigo entender como é que as pessoas ainda não conseguiram acordar para o fato de que se a gente começar a diminuir certas coisas, como você falou, diminuir o consumo, né, diminuir a velocidade de certas coisas, diminuir também a emissão de certas coisas, a gente consegue sim manter um padrão de vida bom, né, de uma forma que a gente consiga sustentar o mundo. Uhum. Eu acho que você não sabe que no doutorado eu estudei decrescimento. Sério? Ah, eu quero ver teu estudo. Eu estudei decrescimento e bem viver. Na verdade, eu falei de uma forma mais geral dessa corrente do pós-desenvolvimento, que questiona a ideia do crescimento econômico como sendo pré-requisito para melhorar a vida das pessoas. Isso. Que é a base do desenvolvimento. Seja desenvolvimento econômico ou desenvolvimento sustentável, todos são baseados na ideia do crescimento econômico. E aí tem uma frase, um dos principais autores do decrescimento é Serge Latouche, que é um francês, né, que ele tem o livro, é maravilhoso o livro, O Pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, que ele tem uma frase que diz que o desenvolvimento é uma palavra tóxica, independente do adjetivo que coloquem junto. Então, quando se inventou o desenvolvimento sustentável, foi uma forma de amenizar os efeitos negativos do desenvolvimento para ele ficar parecendo legal. Bonitinho, mas ele se baseia... exatamente. Vamos amenizar, vamos conciliar o crescimento econômico com dar um pouquinho mais para o social, um pouquinho mais para o ambiental. Mas não se questionou a base, que é o crescimento econômico infinito. E aí, um princípio essencial do pós-desenvolvimento é que não é possível crescimento infinito num planeta com recursos finitos. Então, não dá, vai acabar em alguma hora. Então, a gente tem que rever isso. E uma coisa que eu tenho pensado muito durante esse período de pandemia e de isolamento social, né, e toda essa discussão do impacto econômico, é que enquanto o Latouche fala em decrescimento sereno, a gente está sofrendo um decrescimento abrupto, né? De uma hora para outra, diversos setores econômicos foram freados completamente. E aí a gente está vendo o que está saindo daí, né? E, ao mesmo tempo, ele tem colocado muita gente para repensar o que é que realmente é essencial para a nossa vida. A gente já viu que shopping é uma das coisas mais não essenciais que existem. Todo mundo se voltando para alimentação, gente que nunca cozinhou na vida, começando a cozinhar. E a gente, por exemplo, eu sou muito ruim em costura, mas lá fui eu pregar botão, fui fazer umas coisinhas desse tipo. E aí a gente para pensar como a gente construir uma sociedade em que aquilo que é essencial para a manutenção da nossa vida, a gente depende dos outros. Eu tenho que pagar alguém para costurar para mim, eu tenho que pagar alguém para cozinhar para mim, né? E aí é como se eu não soubesse fazer mais nada do que me mantém viva. Eu sou totalmente especializada em alguma profissão ou alguma ocupação, e todo o resto que eu preciso fazer eu tenho que comprar de alguém. E aí, será que isso é que é importante mesmo para a nossa vida? Ser tão focado, será que a gente não devia cuidar um pouco mais da gente? A gente cuidar um pouco mais da gente e consumir menos serviços significa decrescimento econômico, porque a gente gira menos economia. Mas talvez a gente fosse mais sabido, não? Se a gente soubesse cozinhar mais e costurar nossos botões. Se a gente soubesse se relacionar mais, é um tipo de coisa que as pessoas vão perdendo, com esse crescimento, econômico. As pessoas, elas não se relacionam tanto mais, Você vê agora. Um exemplo bem interessante que eu vi disso é como muita gente que comprava em feira orgânica teve que ir atrás do contato do feirante para pegar direto dele. Então, de repente, muita gente aprendeu o nome do feirante. Isso. Estava ali há anos frequentando a feira, aquele senhor que usa o boné azul, mas não sabe o nome. De repente, você está falando com ele diretamente. Então, virou uma pessoa real,
diferente, não é um feirante, não é... Né? Então, se personaliza. Qual é a cidade que ele veio, né? O nome e tudinho. O que é que ele faz? Que ele produz no sítio dele e não simplesmente o que... Porque muito feirante ele troca com os outros, né? Para cada barraquinha ter uma variedade. É bem comum isso nas feiras. E aí você passa a saber o que cada um planta no seu sítio, exatamente. Então, tem a ver com a gente relocalizar, a gente ver as pessoas como pessoas e não como partes de uma cadeia gigantesca de produção acelerada em pessoal e instrumental. Né? Uhum. Tem uma pessoa aqui que falou, eu não sei o nome dela, mas é vegana, entre outras coisas, o perfil. Às vezes a pessoa se especializa só em uma parte do processo industrial de fim produto, porque assim o preço do trabalho sai mais barato. Ou seja, né, a opressão também humana na carga total. Isso foi totalmente planejado, né? Adam Smith foi o grande mentor dessa ideia de que é mais produtivo você ter o trabalho dividido em partes menores. E isso é a base da industrialização, de que você tem uma mão de obra que não conhece o processo, não é dono das ferramentas e que ele só vende a força de trabalho dele. E é uma forma de você justificar que o lucro vai ficar para o dono daquela indústria. E você facilmente substitui a pessoa porque você, em meia hora, você treina para aquela posição dentro da linha de produção. Né? Tem gente que acha que tempos modernos, né, de Charlie Chaplin, representam uma realidade ultrapassada. Mas aí, trazendo para o nosso tema, eu acho que um grande exemplo atual da linha de produção do modelo de tempos modernos são os frigoríficos. Né? Os frigoríficos, eles usam essa lógica taylorista, baseada em Taylor, que é o inventor dessa linha de produção em massa, é um dos primeiros teóricos da administração. E você vê o taylorismo bem na prática nos frigoríficos, em que eles reduzem ao máximo a variedade de movimentos de um funcionário, porque isso gera mais produtividade, às custas da saúde das pessoas. Eu acho que é um pouco parecido também em alguns trabalhos realizados por cooperativas também de catadores, né? Alguns trabalhos que, assim, eu não sei dizer se vai ser bom sei lá, médio prazo, longo prazo ou não, mas acaba que algumas cooperativas elas se organizam para poder conseguir trabalhar melhor aquele material coletado, se organizam assim, né? Uma pessoa faz isso, outra pessoa faz aquilo, enfim, não sei. De fato, talvez eles consigam produzir mais, mas eu não sei se isso de fato vai ser bom. É muito diferente você ter uma divisão, uma especialização maior do trabalho, que é cada um fazer uma gama menor de tarefas. Isso pode ser mais rápido. Uhum. Mas se você, por exemplo, fizer rodízio de posições, tipo, em cada turno você fica numa posição diferente, ou cada dia, numa semana você roda todas as posições, você acaba com essa questão do trabalhador não conhecer o processo inteiro. Ele vai conhecer o processo inteiro. Né? Então, é diferente. E na cooperativa, esse ganho de produtividade, ele é de todos, não é de um dono. Sim, né? Sim. Todos são donos. Então, tem essa diferença também. Você aumentar a produtividade para enriquecer alguém é uma coisa. Você aumentar a produtividade para o ganho da coletividade é diferente. E eu acho que é a questão do conhecimento, né? O conhecimento aí é totalmente diferente. Você está trabalhando ali num ritmo que é seu, sabendo que quem vai ganhar mais ou menos ali é você e o seu entorno, né? Sim. E você decidiu fazer assim, né? Também tem isso. É totalmente diferente quando você é contratado e assim, a sua função é essa caixinha aqui, é isso, sua função. Gostou, fique, não gostou, saia. Né? Então, assim, você tem liberdade para ficar ou sair. Você não tem liberdade para mudar nada no seu processo de trabalho. Provavelmente numa cooperativa, eles sentaram juntos, estudaram o processo e decidiram. Assim é melhor para nós. Uhum. Né? Então, de onde parte a decisão é outra diferença fundamental. E o que é que tu acha que vai mudar em termos de relação... voltando rapidamente ao nosso tema, né? A gente acaba conversando e vai navegando por águas adentro. Mas o que é que tu acha que pode mudar? Eu não sei. A partir dessa crise que a gente vive agora, tu acha que pode melhorar as condições, as relações entre os humanos e os animais?
Essa pergunta é difícil, né? Vamos lá pensar, né? Tem a questão de como surgiu a pandemia, né? A principal teoria é de que veio dos mercados chamados mercados úmidos na China e que, enfim, é uma questão bem delicada, porque eu tenho visto parte do movimento vegano usar isso para culpabilizar quem come carne. É tipo, eu sou vegana, então eu não tenho culpa desse absurdo que vocês fizeram, né? Então eu acho isso bem problemático. Eu acho que não é por aí, não é assim, é culpa de vocês que comem carne. Não, não é. É um problema que afligiu a humanidade inteira, então ou a gente busca todo mundo junto uma saída disso, ou não vai dar certo. Né? Eu acho que também mostra que a gente está dividindo o mesmo planeta e não dá para dizer, vou resolver por mim, minha parte, né? A gente tem que resolver juntos. Então, novamente, não basta pensar em soluções individuais. Então, essa ideia de que eu vou virar vegana e vou fazer minha parte e não quero saber de ninguém, não dá. Eu tenho que dialogar com o mundo, tenho que dialogar com os outros e a gente tem que buscar soluções. De preferência. Né? Mas, enfim, a gente tem um histórico aí de várias crises de saúde relacionadas a doenças que vieram de animais. Né? Então, essa do coronavírus foi a menos típica, assim, porque a maioria tem vindo da produção industrial de animais. Né? A gripe aviária, a gripe suína, vieram do confinamento de animais. E o que acontece é que os animais confinados adoecem muito, tomam muitos antibióticos, e aí existe até o risco de alguns antibióticos começarem a não funcionar, porque as pessoas consomem carne que contém antibiótico, e aí a efetividade vai reduzindo. Tem que repensar, né? Então, isso. Então, eu acho que, no mínimo, a gente, como sociedade, precisa discutir o que está se fazendo com os animais. Tá? Eu acho que isso, independente de veganismo, né? Sem ser assim, eu sou vegana e não participo dessa loucura. Não. A sociedade escolheu explorar animais e está causando vários problemas. Vamos rever isso. Né? Talvez a diferença é que o vegano vai dizer, vamos deixar de explorar animais e vamos resolver o mal pela raiz. E talvez os outros queiram buscar soluções paliativas, né? Não sei se existem soluções paliativas para o nível de consumo de carne desse planeta. No mínimo, redução é uma necessidade imperativa. Então, se quiser reduzir o risco de novas pandemias, tem que acabar esse consumo maciço de carne. Né? E aí eu acho terrível essa ideia de que o problema é a China, o problema é o modelo de consumo desses mercados, e porque aí tem a ideia de que pode ter vindo do pangolim, né, que é um animal que não é costume se consumir. Eu já li matérias falando que esses mercados úmidos, eles vendem carnes muito caras e que isso é para uma população rica. Não é uma coisa que... Não é como no sertão aqui de Pernambuco que alguém vai caçar teju para comer porque está com fome. É totalmente diferente. Né? Então é uma coisa assim, é um capricho de sabor, de gosto, que fez esses mercados existirem. Né? Então eu acho que esse modelo de consumo tem que ser bem questionado. Né? Esse capricho justifica toda assim, você tira animais da natureza, animais exóticos, gera desequilíbrio, é diferente. Cada modelo de criação de animal tem seus problemas peculiares. Tem um problema básico ético, que tem violência, não tem como negar que tem violência no consumo de animais. Mas, assim, enquanto no consumo intensivo tem confinamento e as doenças que vêm disso, você tirar um animal da natureza para um animal exótico para abater, tem outras doenças que aquele animal trouxe e que não era para a gente nem ter contato, né? Então, acho que isso tudo, eu não vou dizer assim, eu estou colocando aqui como coisas que a sociedade tem que repensar e tem que buscar soluções. Né? Eu acho que a gente, como movimento vegano, pode dizer que uma das soluções é a gente comer outras coisas, né? Tipo, qual é a necessidade de comer animais quando tem tanta diversidade aí, que tem tantos benefícios em nível de impacto ambiental menor, risco para a saúde menor e que elimina essa parte da violência contra esses seres. É isso. Eu estava assisti logo no início
desse isolamento, eu assisti um documentário no Netflix. Se eu não me engano, se chama Contágio. Não sei se alguém aí já assistiu. E aí, como é um documentário, né, você acredita que, né, tudo que se passa nele é real. E, né, eles começam a estudar, eles falam sobre vírus, né, são vários cientistas falando sobre, estudando mesmo, formas de curar, e, enfim. E no fim desse documentário, ele... desculpa, gente, eu acho que eu estou misturando dois filmes. Eu assisti um filme, o documentário Contágio, e assisti um filme. O filme aqui fala, o documentário fala sobre isso, fala sobre... são cientistas falando sobre vírus. E um filme que eu assisti, que eu esqueci agora o nome, se alguém souber aí, me fale, por favor. Mas o filme, ele conta a história de um lugar, né, onde surgiu um vírus. E esse vírus... É pandemia o nome, minha gente? Eu já não sei mais. Contágio é o nome do filme. Eu não vi, não. Do documentário. Enfim, fica a dica. Tem contágio e tem pandemia. Tem os dois. E aí, no filme, conta a história. Essa história eu acredito que seja fictícia. Mas de um vírus que surge. E no final, ninguém sabe, né? Ao longo do filme, quem foi o primeiro caso. E aí, no final do filme... Isso é spoiler, devo falar? No final do Deixa a pessoa tirar o som um pouquinho. Contágio é o filme, pandemia documentário, o Little Ace falou. Olha aí. E aí, Contágio, então. E aí, no final do filme, mostra uma possível relação. Eita, ela disse que não. Ah, Maria, sei mais não. Mas, no final do filme, ela mostra a relação entre uma possível relação, na verdade, né, entre os animais e a causa de tudo, né? Ele mostra eu devo falar? Mostra um morcego. Para mim não tem problema. Mostra um morcego que entra em contato com acho que ele estava comendo uma banana, uma coisa assim. Aí o outro animal pega essa banana, a banana cai no chão, aí o porco pega a banana. Enfim, no final das contas, o porco estava sendo abatido. E o primeiro caso de infecção foi por conta o rapaz que estava tratando o porco, né? Tava lá com a mão toda suja de sangue e foi apertar a mão de uma pessoa que foi visitar. E já disse spoiler. Apertou a mão suja, né? Ele passou a mão. Acho que ela tirou o som. Passou a mão na bata, limpou o sangue, mas foi apertar a mão da pessoa que foi visitar lá o local. Né, o chefe apertou a mão dessa mulher. E aí essa mulher foi o primeiro caso, né, de infecção e saiu infectando o mundo inteiro. Enfim, é só um spoilerzinho só para ilustrar aí. Uhum. Alguém falou, falou a história de que usam as escamas. As escamas do pangolim são afrodisíacas. Qual a necessidade disso? Qual é a necessidade de comer o que vem de animais? Né? É uma necessidade cultural, não é uma necessidade nutricional. A gente não precisa para manter nossa vida nem para ter saúde. Isso é fato. Pois é. E aí alguém perguntou como sensibilizar as pessoas para isso, né? A verdade é que a maioria das pessoas, elas já são sensíveis. E elas conseguem se alimentar de animais, porque alguém faz o trabalho sujo por elas. E uma coisa que eu estava pensando esses dias é que o setor de frigorífico não parou na pandemia, porque o setor de alimentação é considerado como essencial. Mas vocês já pararam para pensar como você, no meio de uma pandemia, está trabalhando dentro de um frigorífico com centenas de pessoas ali confinadas com você? Né? Então, assim, está sendo imposto a esses trabalhadores uma condição super arriscada para agradar os paladares humanos, né? Assim, e assim, para que isso, né? Você fala dos trabalhadores que, em alguns casos, são obrigados a se verem trabalhando de uma forma confinada, mas imagina só os clientes que, na verdade, escolhem se confinar na frente de um frigorífico para comprar peixe, por exemplo. Frigorífico não, essas peixarias, né? Para comprar peixe para Páscoa. Né? Que é o que mais a gente viu agora nos noticiários, nesse fim de semana. Né? Os locais cheios de gente para poder comprar peixe para Páscoa. Pois é, e assim,
A comida da gente, poxa, a gente estoca, né? É muito mais fácil, por exemplo, estocar feijão, arroz, né? Vegetais, muitos ficam fora da geladeira. Tipo, você pode comprar uma semana antes o que você vai usar para fazer o prato de Páscoa, porque não é feito peixe que tem que sair do mar e ir para a panela, senão estraga, né? Ou ser congelado. Enfim, toda a cadeia de produção, até o animal virar um alimento, é uma cadeia que vai ser mais longa do que uma cadeia de um vegetal, necessariamente. E quanto mais longa essa cadeia, mais trabalhadores envolvidos e mais gente sendo exposta e sendo privada da possibilidade do isolamento social, né? Porque, assim, teve gente que pediu delivery de peixe para comer, só que para que aquele peixe chegasse pelo delivery, uma cadeia de pessoas trabalhou para que isso acontecesse, né? Então, você se preveniu, mas você não preveniu quem trabalhou para você. Né? Então, eu acho que é diferente eu consumir alimentos de origem animal no sentido de que necessariamente eu tenho uma cadeia mais longa e que a cadeia tem situações de exposição bem, bem sérias, assim. As próprias doenças de origem animal, né? Os trabalhadores, a gente falou a história da gripe suína, a gripe aviária, provavelmente foram trabalhadores da cadeia que se contaminaram e que passaram para outras pessoas. O primeiro contágio animal para humano deve ter sido no contexto de produção. E você falando aí sobre... inclusive, a gente vai responder as perguntas, tá, gente? Só para concluir a ideia de Bárbara, concluir não, né? Que a gente não conclui nunca. Mas você falando, né? Existe toda uma cadeia de trabalhadores que chegou ali... que teve que trabalhar para trazer o peixe. E é diferente de uma cadeia de trabalhadores, que não é bem uma cadeia tão grande assim, né? A cadeia termina sendo menor, quando você vai consumir um alimento orgânico, por exemplo, né? Que muitas vezes você consegue consumir direto do produtor e o produtor também se expõe, é claro, principalmente porque ele está lá guardadinho lá no campo e vem para cá para vender. Mas é bem diferente, a cadeia é menor, ele tá escoando um material que é dele, é um material que ele precisa escoar, não é uma coisa assim, eu estou matando um peixe, né? Eu vou tirar um peixe do mar, né? Na verdade, é um material que eu estou plantando, eu estou alimentando a terra enquanto eu planto, né? Diferente também da indústria de agroecologia, não, a agroindústria, né? Sim. A agroecologia é totalmente diferente da agroindústria, que a agroindústria mata, enquanto a agroecologia planta a vida. Então, assim, você tem que pensar e como é que a forma que eu consumo, né? De que forma eu posso consumir de uma forma que eu agrida menos, ou que eu consiga, pelo menos, enriquecer um pouco a cadeia ali de alguma forma. Eu fico pensando em como, novamente, só o veganismo não é suficiente, né? Porque, assim, vamos pensar na diferença de eu encomendar uma cesta de produtos que vieram de um sítio, comprar do produtor, comparar isso com eu ir no supermercado comprar. Quantas pessoas manusearam aquilo até o consumo? Pode ter sido só aquela família que plantou e eu diretamente, mais ninguém. E minha família recebeu, pronto, de uma família para outra. Para abastecer o supermercado, vem produto de diversos lugares diferentes e se concentram ali. Então, assim, com certeza o vírus chegou no supermercado, tá? Ele pode até não estar no ar pelos cuidados, ele não passar para muita gente, mas, com certeza, pessoas que estavam com o vírus tiveram contato em algum momento com algum produto que está ali. Eu tenho visto algumas campanhas porque tem agricultores que estão passando necessidade nesse período. E aí eu fiquei pensando se não está acontecendo de muita gente para tentar se expor menos, comprar tudo num lugar só. Eu imagino que está acontecendo isso. Então, gente que comprava numa feira está comprando tudo no supermercado, que aí vai uma vez, se expõe menos. Mas é complicado, né? A gente tem que... Uma preocupação que eu tive desde o começo foi de quem eu comprava antes e que eu posso continuar comprando para eu manter a segurança econômica dessas pessoas, né? Então, quem era o produtor de alimento, quem é que fazia o pão que eu comprava e refeições prontas e etc. Não sei se isso está acontecendo.
A agroindústria ela tem muito mais intermediários e às vezes chega um produto mais barato no fim da ponta e tem gente que pensa que legal, é mais barato. Só que se é uma cadeia mais longa e o produto é mais barato, a gente está precarizando o trabalho de muita gente, né? Ao invés de eu estar pagando e dando dignidade a uma família, eu estou pagando para um monte de gente ser explorada. Então, adianta só eu não comprar carne. Se eu estou preocupada com as pessoas também, não só com os animais não humanos, eu tenho que pensar que tipo de dignidade eu estou dando às pessoas com quem eu me relaciono, né? A Anneli falou assim, tem outro fator na desumanização do indivíduo. O cara que está acostumado a matar dezenas de animais um dia, imagine que relação ele tem com a vida. Deixa eu ver aqui. Tem alguns estudos, né? Eu já vi algumas pesquisas, assim, artigo científico falando disso. Relatos de pessoas da indústria da carne, pessoas que ou que têm problemas psicológicos ou psíquicos, ou que acabam tendo conflitos familiares, porque a pessoa está num ciclo está numa prática de violência cotidiana muito intensa, então acaba reproduzindo isso. Perde a sensibilidade, né, um pouco. É. Não, eu acho que todo relato que eu já vi de alguém da indústria da carne, a pessoa fala que o primeiro abate foi traumático. Né? E agora acostumou, né? Porque acostumou que deixou de ser violento, né? Outra pessoa escreveu aqui, colocou um monte de gente em risco e, além disso, tem toda a pegada ecológica do transporte desses peixes. Sim. E que não é só peixe, né? Todos os animais, na verdade, né? Tem a questão do nosso contexto atual da pandemia, né? Que a cadeia mais longa, ela gera menos possibilidade de isolamento, mais risco de contaminação. Mas se a gente pensar na questão dos impactos ambientais, isso vale para contexto normal de vida, sim, em que existem algumas escolhas que vão gerar uma cadeia muito longa de transporte, de refrigeração, né? Até se eu compro vegetais, mas eu escolho comprar uma ervilha congelada, isso tem um impacto ambiental bem maior, porque isso está refrigerado há quanto tempo? Né? Se eu compro o alimento fresco, ele pode ficar até fora da geladeira, ou na geladeira da minha casa, que já está ligada mesmo. Né? Então, sim, não tem como negar que o consumo de animais gera uma pegada ecológica muito maior. Uhum. Isso é uma coisa que eu, de vez em quando, recomendo às pessoas. Faz uma simulação da sua pegada ecológica, comendo carne sem comer carne, para você ver. Tá cheio de eu tenho um amigo que é cicloativista e que a gente ficava discutindo se era mais sustentável ser um cicloativista que come carne ou um vegano que anda de carro. Eita, e aí? Né? Conseguiram chegar a algum fato? É muito maior a pegada do cicloativista que come carne. Ele ficou tentando arrumar justificativas. Não, porque isso, porque aquilo. Não. Não tem como. Rafael, não que a gente deva ser vegano para andar de carro, né? Que fique bem claro isso. Vamos defender o uso da bicicleta também. Até porque, só abrindo um parêntese, em tempo de isolamento social, é uma das melhores opções de transporte a bicicleta. Uhum. Rafael Melim perguntou aqui, voltando para a ideia do decrescimento, existem experiências de países e grandes povos que estão caminhando para essa direção? Não tem experiências assim formais nem de grande porte de decrescimento. Decrescimento é uma discussão teórica, tem ativistas do decrescimento, tem um partido, eu não sei o nome, mas tem um partido na França que defende o decrescimento, né? Não sei se é, sei lá, o partido do Defiance, sei lá. Mas não tem experiências eu acho que a maior experiência de crescimento da história é a da pandemia. É uma experiência compulsória de decrescimento, que vários setores pararam, né, de rodar de uma hora para outra, e a gente vai vendo o que vai dar. A proposta do decrescimento sereno é porque ele sendo por etapas, né, e não de uma vez só, é que você consegue ir ajustando para evitar um baque econômico prejudicial.
né? Porque, assim, precisa ter um reajuste da sociedade para isso funcionar. Né? Então, por exemplo, se falou em pagar menos salário para as pessoas durante o período da pandemia. Se eu pudesse reduzir minhas contas para isso, não seria um problema. Né? O problema é que, assim, você não pode chegar de uma hora para outra e dizer, ó, a partir de agora, você que tem conta vencendo daqui a 15 dias, seu salário vai diminuir. Mas se a gente fizer um planejamento de longo prazo, como sociedade, de que a gente vai ganhar menos, mas também trabalhar menos horas, a questão do tempo é crucial aí. É trabalhar também menos, porque assim, para eu consumir menos serviços de alimentação, eu tenho que ter mais tempo disponível para cozinhar. Não. Né? Simples assim. Essa história mesmo de home office, né? Um monte de empresas, organizações disseram, não, vamos funcionar com home office. Só que essas pessoas esqueceram que quem tem filho, as escolas não estão funcionando. Como é que eu vou fazer home office, tendo que preparar tudo que... Porque assim, uma coisa é eu sair. Eu tinha um esquema de vida em que eu trabalhava e comprava tudo pronto de produtos e serviços, para de repente, não, agora eu vou diminuir seu salário, você vai trabalhar em casa e você não vai ter acesso a nada disso. Como? Como? É preciso um ajuste para isso. Não dá para chegar e, ei, agora, decresça na marra. Não. Eu tenho que desfazer, eu teria que desfazer alguns contratos que eu tenho, eu teria que, talvez, ter alguns equipamentos na minha cozinha que me fariam ganhar tempo, eu teria que ter desenvolvido algumas habilidades que eu não desenvolvi para conseguir fazer faxina mais rápido, para ocupar melhor as crianças, né? Porque isso é um know-how, né? É um know-how que quem está muito especializado no seu trabalho não domina, né? Então, tem eu vi gente falando que a gente tem que aumentar, muita gente vai aumentar o pagamento das diaristas porque sentiu na pele o quanto é pesado, né? A gente não... Enfim, eu que sou de classe média, muita coisa eu não fazia da minha vida. Eu comprava, contratava, e de repente, de uma hora para outra, eu tenho que fazer. E aí querem que eu produza no home office. Complicado. E às vezes fazendo muito mais, né? Tem muita gente que está no home office fazendo muito mais, ocupando muito mais o tempo que se tivesse num espaço de trabalho normal, digamos. Tem gente que acorda, porque a cobrança... almoça trabalhando, vai dormir trabalhando, sonha trabalho. Tem a cobrança pessoal, né? Que a pessoa faz, às vezes pelo medo de perder o emprego, que esse medo é muito real nesses tempos. E também... chefe que cobrava que você tivesse no horário, agora ele cobra que você apresente resultados, né? Eu acho que o tipo de cobrança também teve uma mudança. Então, se a pessoa tinha um ritmo de trabalho e ninguém estava olhando tanto, levou quanto tempo para fazer esse relatório? Não, o chefe estava olhando se a pessoa chegou às 8 da manhã. E agora ele está olhando o que a pessoa produziu, né? E assim, o que de fato é o que mais importa, né? É o que foi produzido de fato. Né? A diferença é que agora você gasta, pelo menos eu vejo muitos exemplos de gente que gasta muito mais tempo, justamente porque tem que lidar com todas essas situações. Né? A pessoa, imagina, a pessoa que antes ela parava para almoçar, ela ia para onde? Ela ia para um restaurante, ela comprava marmita, ela levava tudo pronto. Né? Agora Exato. não, como é que dá meio-dia a pessoa tem que fazer o almoço, então não pode ser de meio-dia. Né? A pessoa tem que começar antes, então assim... Fora isso, tem uma criança correndo pela casa, tem gente que tem 2, 3, 4. Né? Imagina as pessoas de baixa renda, né, que não tem estrutura para ter tudo isso, assim, estrutura que facilite tudo isso, né? Pessoas que não têm computador suficiente em casa para todo mundo, e a pessoa que trabalha no computador, ela precisa de um computador, enfim, uma série de coisas que a gente pode pensar aí. E aí? Oi? Reza falou aqui, enquanto a pessoa não faz conexão da carne do prato com o animal que sofre, é muito difícil mudar de atitude. A pessoa pode ser super defensora dos animais, mas se olha para a carne e ainda vê comida, né, nada muda, né? Como tem muitos defensores de animais por aí, né, protetores, né, que não é fazendo nenhum tipo de julgamento, mas assim, pessoas que se dizem protetores dos animais, mas que comem carne.
É porque alguém faz para eles, né? Que a carne é um produto que vem na bandeja. Se cada um fizesse, se cada um colhesse sua comida, né? Eu acho que todo mundo ia colher cenoura, né? E não colher bife, né? Colher e plantar, né? Ia ver a cenoura. É. Não é o prazer em plantar, em ver aquilo ali brotar e cuidar e poder comer, aquilo, colher e comer, né? É outra história, é outra relação energética, inclusive, né? Eu acho que outra questão que é importante que essa pandemia trouxe à tona foi a questão da vida, né? Eu acho que muita gente está sensibilizado com tantas vidas que estão sendo perdidas. E uma coisa que eu tenho achado interessante é como muito mais gente parou para pensar em quem está em vulnerabilidade social, né? Vulnerabilidade econômica. E aí está tendo muita mobilização. Pela primeira vez, né, teve essa história da renda de emergência. Tá difícil para pagarem, né? Tá tendo uma campanha aí, paga logo, né, Bolsonaro, os R$ 600 do auxílio. Mas isso é algo inédito. Enquanto que há muitas décadas se discute renda básica de cidadania, que é uma medida totalmente paliativa, não resolve a médio nem longo prazo, mas pelo menos garante o mínimo. Sim. Mas uma coisa que eu tenho pensado é como muitos desses problemas não surgiram agora. Né? Tipo, a gente não devia admitir que as pessoas morressem de fome em tempos normais, porque de repente a sociedade, de uma forma mais geral, se sensibilizou de que, nossa, as pessoas não estão podendo trabalhar, não estão ganhando dinheiro, elas têm que ter dinheiro, têm que ter uma renda básica para poder comer. Mas por que em tempos normais não? É quase como se fosse culpa das pessoas pela própria miséria, né? A gente tem uma sociedade que defende a meritocracia, então culpa o indivíduo pelo próprio fracasso, quando na verdade a nossa sociedade ela é incapaz de oferecer o que todos precisam. Eu acho um absurdo a gente pensar que, por exemplo, vai vir uma recessão econômica e muita gente vai morrer de fome. Vamos parar para pensar no seguinte. A gente parou de ter terras férteis produzindo alimento. Por que as pessoas vão morrer de fome se a comida ainda existe? O problema é que a gente estruturou a sociedade de tal forma que só quem foi concedido um emprego vai ter direito a um salário e com esse salário vai poder comprar o que precisa para viver. Mas se a pessoa não tem um dinheiro, mas os recursos estão lá, porque os recursos são negados a essas pessoas, não é culpa delas. Né? Então, quando a gente fala em pós-desenvolvimento, a gente questiona isso também. Tá? Então, esse modelo de sociedade em que a gente tem que ter empregos assalariados para ter direito à manutenção da vida, esse modelo está errado. A gente só pode ter um modelo que depende do salário se a pessoa tiver o direito ao salário, seja um direito universal. Eu não dependo que o mercado ofereça emprego. Não, o mercado tem que ser obrigado a oferecer emprego suficiente para todo mundo. Então, se é pré-requisito para a sobrevivência ter emprego, então o emprego tem que ser direito. O mercado está ruim, que pena, nós lamentamos e não fazemos nada. Como assim? Né? Não pode ser assim. A gente tem que se estruturar de uma maneira diferente. É aquela coisa, é uma velha discussão do veganismo que eu acho que tu pode até falar com muita propriedade. Se os campos, né, eles fossem utilizados para plantação, né, de comida, né, em vez de para pastagem de boi, né, a gente ia alimentar muito mais gente, né? Alimentar mais gente e talvez até trabalho para mais gente, né, nessa cadeia. Sabe uma medida emergencial para ter comida para todo mundo? Seria pegar ração de animal, né? Tipo milho, arroz, soja, tudo isso é comida. Tipo, soja se faz um monte de coisa, inclusive coisas baratas e que proteína de soja não é a maravilha da nutrição, mas tem proteína. Isso, enfim, grãos diversos poderiam alimentar a população com baixo custo, né? Ao invés de estar engordando animal para só quem tem dinheiro para comer. Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar animal para comer, ainda mais em certos níveis de consumo, né? Porque tem gente fazendo churrasco aí, com grandes volumes de carne, que não é a realidade de todo mundo que come carne.
né? Então, dentro do universo de quem come carne, tem níveis de consumo muito variados, né? A população mais vulnerável vai comer salsicha, vai comer ovo, E vai não vai comer, estar né? comendo um monte de bife. Detalhe, a população mais vulnerável, ela vai comer carne também. Ela vai gastar o pouco dinheiro que ela tem gastando com carne. Sim. E talvez esse dinheiro poderia ser colocado em coisas que são mais nutritivas e que pudessem render mais, inclusive. Render mais Também se comida. alimentar por mais tempo, né? Com mais qualidade, né? Porque assim, um bife com, sei lá, com macarrão não tem muita qualidade nutricional se eu comparar com um prato colorido, né? Vamos dizer assim. Esqueci o que ia dizer. Lembra aí, a gente está com 8 minutos para a gente conversar mais, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Tem gente falando. Sim, eu lembrei o que eu ia falar. Eu estava falando a história dos grãos. Eu acho que nunca foi tão urgente falar em reforma agrária, né? Como agora. Exato. O que é que a gente vai fazer com a população que não tem do que viver? A gente tem um monte de terra disponível. E eu acho que deixou de ser algo para se discutir, para ser algo emergencial. Né? Então, assim, acesso ao alimento é questão de humanidade. Como é que eu tenho um planeta que tem condição de produzir alimento para todo mundo e eu vou dizer, não, é direito, porque essa pessoa herdou do avô dele que matou um índio, essa terra, então ele aí tem um direito. Não, minha gente, já passou da hora de colocar em prática essa reforma agrária. E agora é emergência mesmo. Eu acho massa, arretado, tá, gente? A gente é de Pernambuco. Eu acho massa essa proliferação de armazéns do campo que está tendo, né? A gente ganhou um recentemente aqui em Recife, né? Que é uma loja, né? Que ela vende alimentos justamente feitos através da agricultura familiar, né? No movimento Sem Terra. Então, assim, é uma forma de escoar essa produção e é uma forma, eu acredito muito, né? Eu sou otimista, pelo menos, que é uma forma também de incentivar com que haja um fortalecimento, né, dessa classe. Sim, e eu tenho a esperança de que ajude a diminuir o preconceito, né, de algumas camadas da sociedade de achar que, enfim, impulsionado pelo presidente, né, e seus amiguinhos, de que o MST, enfim, tem algo de negativo. Para mim, o MST é uma das lutas mais importantes que tem nesse país. E eu acho que o Armazém do Campo pode ajudar a mudar a ideia de algumas pessoas que pensam que eles invadem terra e não fazem nada. Não, olha aí quanto produto, né? Então, eles são trabalhadores mesmo. Olha aí o fruto do trabalho e olha a qualidade do fruto desse trabalho, né? E, assim, o Armazém do Campo Recife, eu não sei se todos, eu não consegui parar para pesquisar. Está sendo um foco de solidariedade super importante para a população mais vulnerável, né? De produzir refeições e distribuir. Né? Eu não vi os supermercados fazendo isso não, tá, minha gente? Né? Porque os supermercados estão preocupados com o valor da ação no mercado, né? Vamos combinar, né? Qual é a preocupação atual das reuniões agora lá das grandes redes de supermercados? Como é que vai ser a nossa... Será que a gente vai continuar como líder de mercado? E o Armazém do Campo está preocupado com o que é realmente urgente, que é garantir que todo mundo vai comer. E justamente então, quem não é de Recife, só um parênteses, quem não é do Recife, o Armazém do Campo aqui em Recife fica no centro da cidade e fica numa região que tem muito morador de rua, muito. Né? Você passa ali no entorno de onde está o Armazém do Campo, fica no centro do Recife mesmo, na beira do rio Capibaribe. E assim, tem muito morador de rua, muito, em todas as calçadas, no meio da rua. Então, assim, é uma coisa que é muito urgente. Então, assim, se você tem a possibilidade, né, eles não apenas doam, como eles também estão conseguindo regimentar, né, pessoas para fazerem trabalho voluntário. Então, se você tem essa possibilidade, por que você só está preocupado em conseguir entregador, né, para fazer a sua entrega, né? Trazer aplicativos, né, como o Rappi e James. Gente, uma série de coisas que você pode se preocupar em ajudar. Eu acho que a gente está tendo, enfim, a oportunidade de rever as relações, né, da sociedade, de rever o valor da vida, né? Tiveram alguns escândalos de empresários, né, mais preocupados com a economia do que com a vida, e muita gente se indignou. E eu acho que eu acho que o movimento vegano tem que pensar em como a gente pode
fazer as pessoas enxergarem que as vidas importam independente da espécie, né? Então, eu não sei o que fazer, porque, assim, a gente tem já os dados científicos que mostram que os animais sentem, que eles sofrem, né? Eles não falam feito a gente, eles não têm a complexidade de sociedade feito a gente, mas tem muita coisa de complexidade que a gente não conhece, e aí já supõe que não existe. Mas, enfim, a gente tem que... Eu acho que é uma grande oportunidade da gente rever como a gente se organiza, que valores a gente defende, né? Então, tentar sair dessa lógica de egoísmo, o que é que eu quero, vou fazer estoque de tudo para não faltar. Não, vamos pensar no outro, que vai vir depois e que só pode comprar um pacote, não pode vir semana que vem comprar vários. E de quem eu posso comprar? Será que eu vou comprar do supermercado? O que é que acontece se o supermercado for à falência? Muita gente vai perder o emprego. Isso é uma chantagem muito feia, porque assim, qual é a qualidade desse emprego, meu Deus? Né? Então, eu não sei, eu acho que a gente precisa se reorganizar de uma maneira que promova mais justiça, tanto para os humanos, como a gente tem uma relação de mais respeito com a natureza. Eu acho que essa pandemia ter vindo de animais, eu acho que devia servir para a gente repensar como a gente trata eles e como a gente se relaciona com eles. Né? Então, novamente, não é para dizer a culpa é de quem come animal, não. Mas a culpa não é de uma pessoa que escolheu comer, a culpa é de um modelo de sociedade, a culpa é de uma cultura que objetifica, uma cultura que vê a natureza simplesmente como uma fonte de recursos e não como um organismo vivo, complexo, que a gente não domina. A gente não sabe tudo que tem na natureza. Não existe catalogação de todos os seres vivos da natureza. Então tem um monte de vírus e de bactéria que a gente nem imagina que existe e que se a gente for cutucar onde não deve, vai achar, né? Então vamos tentar ter mais respeito, né, com aquilo que a gente não sabe, né? Então sair dessa posição de o ser humano que sabe tudo e que domina tudo e entender que a gente é muito pequeno diante disso tudo. Que ótimo. Eu adorei o papo contigo. Espero que o pessoal tenha gostado também. A gente está com mais ou menos 1 minuto, né? Não sei se dá tempo de responder mais gente, mas tem uma última pergunta aqui, que pelo menos apareceu aqui, que é perguntando se os armazéns são cooperativas. Eu não sei te dizer. Não sei se Bárbara sabe. Mas é fácil descobrir. Eu acho que os armazéns são do MST, eles mantidos pelo MST e eles têm um esquema. Eu sei que o sistema de gestão deles é mais horizontal, assim, não tem o chefe, o coordenador, não sei o que. Eles se reúnem todos em volta de uma mesa e deliberam sobre o que vão fazer. Então, assim, as decisões está muito mais próximo de uma cooperativa do que um supermercado. Uhum. Tá? Pelo tipo de relação, pelo envolvimento das pessoas que participam. Então, quem participa do armazém são militantes do MST. Então, não são pessoas que estão lá só obedecendo um chefe. Eles constroem movimentos juntos. Então, mesmo que não tenham um CNPJ de cooperativa, eles têm uma relação muito mais próxima do modelo de uma cooperativa. E lembrando que, só fazendo uma citação bem breve, eu e Bárbara, a gente faz parte de um CSA, que é uma comunidade que sustenta a agricultura, né? E é algo muito parecido também. Né? As pessoas, a gente é que sustenta, digamos, que as famílias, e ao mesmo tempo elas também nos mantêm alimentados, nos mantêm vivos. Vale a pena conhecer. Sim. Gente, muito obrigada. Você. Obrigada. A live vai ficar salva, sim, e a gente também vai subir a live para o YouTube, então podem procurar o canal da nossa pegada lá no YouTube. E espero que vocês sugiram novas pautas e participem com a gente nas próximas também. A gente está aqui para ajudar. Valeu, Aline. É todo seu. Obrigada pelo convite. Valeu, Aline. Sigam também a Uva e a VEG no Instagram e a gente se vê. Prazer. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.